Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Uma segunda muito agitada na nossa colina histórica. Segunda de lista de relacionados divulgada para a partida de amanhã, às 9h30 da noite, contra o União Rondonópolis, pela primeira fase da Copa do Brasil. E falando inclusive nesse confronto, teremos aí uma grande novidade, tá? O garoto Ryan, que ontem foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, estará amanhã em Cariacica à disposição do técnico Fábio Carilli. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês, assim como também trazer novidades sobre essa lista, mudanças, saídas, desfalques. Tudo isso você verá nesse Fala Gigante. Vamos comentar também sobre a partida desse próximo final de semana do Campeonato Carioca contra a equipe do Botafogo, um jogo decisivo aí para o nosso Cruz Maltino, e trazer também novidades sobre reforços, né? Lloyd Augusto, Nuno Moreira, é o Vasco da Gama aí buscando contratações e tendo dificuldades para chegar a um acordo com o clube desses respectivos jogadores. Você aí, meu amigo torcedor, verá tudo isso aqui e agora nesse Fala Gigante. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo do dia, pela parte da noite. Você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, estamos aí na meta de chegarmos aos 147 mil inscritos e faltam pouquíssimas pessoas e você vai nos ajudar a chegar a essa marca. Então, ó, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, venha fazer parte aqui da família Canal do Gigante Vasco. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então vambora, né, falar de Vasco da Gama, vambora trazer as primeiras informações a vocês nessa tarde de segunda-feira. A primeira notícia que eu quero trazer, é claro, é sobre a lista de relacionados para a partida que estará acontecendo amanhã, pela primeira fase da Copa do Brasil contra a equipe do União Rondonópolis. O Vasco terá um período curto aí, né, de descanso, enfrentou o Flamengo no último sábado, um jogo intenso de, assim, um clima diferente, uma tensão diferente, automaticamente também um desgaste intenso. O Vasco da Gama chegará cansado de fato para essa partida de amanhã pela primeira fase da Copa do Brasil. Jogo no sábado às 9h45, ontem o elenco ganhou folga, hoje foi o primeiro e único dia de treino para enfrentar a equipe do União Rondonópolis. Com relação à lista de relacionados, está aparecendo aí a vocês o elenco Cruz Maltino, tá? Que viaja para o Espírito Santo ainda nessa segunda-feira, desembarcará de forma privada. Um aviso importante aí aos torcedores vascaínos que moram no Espírito Santo, os vascaínos capixabas, que não terão oportunidade dessa vez de encontrar o elenco Cruz Maltino no aeroporto. Então terá uma recepção bem legal aí para a torcida capixaba no hotel onde o Vasco ficará hospedado, que é o Sheraton. Então fica aí ligado você, torcedor vascaíno. Com relação à lista de relacionados, tá aparecendo aí na imagem a vocês. Uma lista de relacionados que terá Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Hugo Moura, Jair, voltando à lista de relacionados, o atleta que acabou reclamando de algumas dores e foi poupado a partir desse último sábado contra o Flamengo, retorna à lista. Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, que acabou, né, saindo também do Clássico dos Milhões nesse último sábado, reclamando de dores na região da panturrilha, está relacionado para essa partida. O lateral esquerdo, Lucas Piton, o meio-campo que foi titular contra o Flamengo, Lucas Zucarello, Matheus Carvalho, Maurício Lemos continua também na lista de relacionados, Maxwell Alegria, o terceiro goleiro Pablo, Paulinho, tá, meu amigo torcedor, o Paulinho Paula também na lista, Paulo Henrique, Paier, Puma Rodrigues, o garoto Ryan, que é a grande novidade, nome que a gente vai falar já já aqui com vocês,
Souza, Tietê, Verratti e Vitor Luiz. Talvez vocês possam ter percebido aí a ausência de um jogador nessa lista, a ausência de Maxime Domingues, o meio-campo suíço, que foi contratado na temporada passada com o objetivo de ser uma peça importante para o Vasco, um atleta que pode atuar tanto como ponta, quanto também como um meio-campo, um segundo volante, acabou pedindo para o técnico Fábio Carille nessa temporada atuar exatamente nessa posição, né? Mais como um camisa 8 do que como um ponta, camisa 7, camisa 11. E diante disso, pela quantidade de jogadores que o Vasco da Gama tem para essa posição de volante, Maxime Domingues ficou de fora da lista de relacionados para esse jogo. Mais um nome nitidamente contratado por essa atual diretoria de Pedrinho na janela passada que infelizmente não deu certo, né? Maxime Domingues, Emerson Rodrigues, Jean Davi Menezes, uma janela aí definitivamente fracassa, até porque Coutinho, Souza e Teixeira foram contratados também na janela passada, até o momento nenhum deu certo, tá? Até o próprio Coutinho ainda não deu certo vestindo a camisa do Vasco da Gama. Com relação a essa partida de amanhã, o que a gente tem a trazer aqui a vocês. A primeira informação que me preocupou nessa segunda-feira foi uma informação dada pela Super Rádio Tupi. Você que não é do Rio de Janeiro, a Super Rádio Tupi é uma rádio renomadíssima, tá? Uma das rádios mais tradicionais aqui da cidade de Carioca, uma rádio muito séria, que trouxe a informação nessa segunda que há a possibilidade do técnico Fábio Carille não utilizar força máxima contra a equipe do União de Rondonópolis, perdão, tá? Hoje, o Vasco da Gama vive um momento muito ruim. O Vasco vem de um jogo fisicamente desgastado, né? O Vasco está desgastado pela partida desse último sábado. E o Vasco terá um compromisso no próximo final de semana muito importante contra o Botafogo. Um jogo aí válido pela última rodada do Campeonato Carioca que o Vasco vencendo. Assim, eu não vou confirmar que o Vasco vai vencer e vai chegar à semifinal. Mas o Vasco tem 2 saldos a mais do que o Fluminense, né? O Vasco tem 2 gols de diferença em comparação ao Fluminense no quesito saldo de gols. E para que o Fluminense classifique, o Fluminense tem que vencer a sua partida e tem que tirar esse saldo do Vasco da Gama. Então assim, o Vasco vencendo por 1-0, o Fluminense para se classificar tem que fazer 3-0. O Fluminense enfrentará uma equipe fraca, que é o Bangu, que caiu para a Série B do Campeonato Carioca, né, para a segunda divisão. Então assim, definitivamente há a possibilidade do Fluminense conquistar a vitória, conquistar uma goleada. Entretanto, o Vasco tem que vencer. E o Vasco sabe da importância dessa vitória. Então, exatamente por conta disso, o Vasco precisando vencer para chegar às semifinais, há uma possibilidade do técnico Fábio Carille poupar o elenco para esse jogo de amanhã, para ir com força máxima e ter um elenco descansado para enfrentar o Botafogo lá no próximo final de semana. O que definitivamente eu acho assim, cara, arriscadíssimo, tá? Muito arriscado mesmo poupar os jogadores. Além, é claro, do jogo contra o Botafogo, há também a tal do controle de carga, né? Algumas orientações feitas pelo departamento médico, fisiológico do Vasco da Gama para poupar alguns jogadores para essa partida de amanhã contra a equipe do União de Rondonópolis, com o objetivo de que nenhum atleta possa estourar, ter uma lesão. Então, assim, há um rodízio de atletas e há a possibilidade até por conta de desgastes físicos mesmo, não apenas pela questão de poupar jogadores, o Vasco entre com uma equipe mista, como por exemplo, né? O caso do Felipe Coutinho, há a possibilidade do Coutinho, que atuou durante 90 minutos contra o Flamengo, de não iniciar a partida de amanhã contra a União de Rondonópolis. Essa, inclusive, é a grande possibilidade. Com relação ao Lucas Freitas, o atleta saiu reclamando de dor. Há a possibilidade do Maurício Lemos iniciar como titular. Então, assim, vai haver uma rodagem nesse grupo, tá? Dificilmente o Vasco, que enfrentou o Flamengo no último sábado, será o mesmo a enfrentar a equipe do União de Rondonópolis nessa próxima terça-feira, já amanhã, né, no estádio de Cariacica. O que me preocupa, o Vasco tem que ir com força máxima para essa partida. E eu espero que o Vasco vá bem, eu espero definitivamente que o Vasco de Fábio Carille possa desempenhar contra a União de Rondonópolis um futebol que a gente ainda não viu nessa temporada de 2025. A não ser na estreia. O Vasco contra o Madureira jogou bem. Eu gostei da estreia do Vasco na Arena da Amazônia contra o Madureira, onde o Vasco vence pelo placar de 2-0. Então, depois dali, foi só desastre. E para esse jogo de amanhã, o técnico Fábio Carille conta com, todo respeito na palavra, tá, uma grande arma, que é o garoto Ryan. Havia uma expectativa do Ryan ser relacionado para o jogo do final de semana contra o Botafogo, né? Internamente, no Vasco da Gama, se esperava ter o Ryan
para essa partida contra o Botafogo lá no próximo domingo. O Ryan, que não fez uma pré-temporada com o Vasco da Gama, né? Porque está com a seleção brasileira desde o início de janeiro, treinando na Granja Comari, em Teresópolis, se preparando para esse Sul-Americano Sub-20 que aconteceu nestes últimos dias. A seleção brasileira venceu esse Sul-Americano. Ontem tivemos aí a partida que definiu o título, né? O Brasil venceu a equipe do Chile pelo placar de 3-0 e a Argentina, perdendo a sua partida, né? A seleção brasileira conquistaria o título. A Argentina perdeu o jogo para o Paraguai e a seleção brasileira de Ryan, como está aparecendo aí na imagem a vocês, né? De Paulinho, do Leandrinho, acabou conquistando esse título aí do Sul-Americano Sub-20. O Ryan, que já havia sido campeão, sendo um dos grandes nomes, o grande destaque no Sul-Americano Sub-17 alguns anos atrás, agora novamente conquista, né, o título do Sul-Americano, entretanto na categoria Sub-20. O Ryan, como não poderia ser diferente, foi um dos grandes destaques desse Sul-Americano. O Ryan foi titular absoluto do time treinado pelo técnico Ramon Menezes. O Brasil enfrentou Argentina, Bolívia, Equador, Colômbia e Uruguai na primeira fase. E na segunda fase, Colômbia, Paraguai, Argentina e Chile, vencendo aí praticamente todas as partidas. E o Ryan foi o destaque na fase final, né? Onde o Brasil vence o Paraguai pelo placar de 3-1 e o Ryan marca um gol, e talvez no gol mais importante da seleção brasileira nesse torneio, que foi o gol que garantiu o título praticamente à seleção brasileira no empate pelo placar de 1-1 contra a Argentina. A Argentina vinha ganhando o jogo até os 39 minutos da segunda etapa. A vitória da Argentina naquela partida colocaria a Argentina na liderança do campeonato sul-americano, né? O Brasil ficando na vice-liderança teria que virar, tirar essa... Depender da Argentina, indo para a última rodada, dependendo da derrota para a Argentina do Paraguai, uma vitória contra o Chile. E o Ryan marca um gol no finalzinho do jogo que empata a partida e o Brasil chega nessa última rodada que rolou ontem, dependendo apenas de si. Um lindo gol do Ryan, de perna direita, assim, um gol bem bonito mesmo, né? Da seleção brasileira. O Ryan é um jogador, mais do que nunca a gente consegue observar, muito diferente. O Ryan é muito diferente, o Ryan é muita bola. E o que assusta é que o Ryan é um atleta que tem apenas 18 anos de idade, gente. E o Ryan na seleção, ele não atuou como atua e atuava no Vasco da Gama de ponta. O Ryan na seleção, ele atuou como um 9, um falso 9, né? Porque é um jogador muito móvel, é até duro a gente falar que o Ryan é 9. Mas é esse 9 moderno, né? É esse 9 Endrick, olhando para as principais seleções do mundo, é esse 9 Lewandowski, que é um 9 forte, é um 9 cabeceador, mas é um 9 de muita força física. Até fazendo uma comparação aqui com o Lewandowski, que não é tão rápido quanto o Ryan, mas é um jogador mais vertical, né? É isso que eu quero dizer, não é esse 9 paradão, não é esse 9 de antigamente que a gente tinha como referência, um Nunes, um jogador grande, um jogador alto, não. O Ryan é um jogador rápido, jogador forte, um jogador que, poxa, se lançar uma bola em profundidade, ele vai conseguir fazer, de fato, esse facão. Uma referência dessa nova seleção brasileira que está por vir, uma grande expectativa do Ryan para a seleção brasileira e também para o Vasco. Não à toa, a expectativa era que o Ryan voltasse apenas no final de semana. O Ryan agora está presente na lista de relacionados para a partida de amanhã contra a equipe do União de Rondonópolis, porque o Vasco tem carência no setor ofensivo e o Vasco tem no Ryan uma grande expectativa. Talvez não uma bola de segurança, tá? Mas ali uma esperança. O Ryan pode ser a esperança do time do técnico Fábio Carille. Hoje, com todo respeito ao senhor Pablo Verratti, mas não sei não se é mais importante para o Vasco ter Ryan ao Verratti jogando como esse centroavante. E o Fábio Carille recentemente foi questionado exatamente sobre Ryan, sobre quem seria esse reserva do Verratti, se o Vasco iria contratar no mercado algum jogador para a posição. E o Fábio Carille disse isso daí, evidenciando mais do que nunca, que o 9 que o Vasco quer para a posição, para disputar a posição com o Verratti, não é nenhum 9 no mercado não, tá? Esse 9 é de fato o Ryan. Eu não tenho essa informação, você já fechou alguma coisa, eu sei que estava andando. A princípio é o Ryan que está na seleção, que vem para ser esse jogador junto com o Verratti, né? O Lucas... Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidamente, parei o vídeo sim, só para pedir um favor. O nosso canal está passando por um probleminha que é de divulgação dos vídeos. Eu casei recentemente e acabei deixando de postar alguns dias no canal.
E o YouTube, com relação à divulgação, é muito cruel. Quando você para de postar, ele para de divulgar os vídeos. Então, eu só vou te pedir um negócio rápido, para você se inscrever no canal, para ajudar, né, a divulgação dos nossos vídeos, a divulgação do meu trabalho, que é muito importante. Não adianta nada, né? A gente posta vídeos aqui, mas esse é o meu trabalho, então se meu vídeo não chega a outras pessoas, o trabalho não está ficando legal, não está dando certo, eu peço que também você se inscreva, porque tem muita gente que está chegando aí e não está se inscrevendo. Então, duas coisas. Curta agora o vídeo, compartilhe. Fechou? Conto com você, tá, vascaíno? Ó, beijão, fiquem aí com Fala Gigante. Tem muita novidade ainda para vocês. Fui! Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então como vocês viram aí, né? A única coisa que eu quero e peço é que o Vasco urgente, assim, renove o contrato desse jogador. Grande destaque, ou um dos grandes destaques aí, né? Desse Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. É um atleta que tem aí um contrato com o Vasco apenas até o final do ano e já nesse meio de ano pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do futebol mundial. A gente espera que o Ryan não saia de graça, né? Então, alô diretoria, alô Pedrinho, alô todos vocês do Departamento de Futebol do Vasco. Vamos correr aí para renovar o quanto antes com o nosso cria, porque tá todo mundo de olho no jogador. E para fechar aqui com vocês esse Fala Gigante, trazer duas informações dessa segunda-feira sobre reforços, tá? A primeira sobre o Nuno Moreira, Vasco da Gama, que fez uma proposta, né, por esse atacante que pertence ao Casa Pia, jogador de 25 anos de idade, hoje um dos grandes destaques aí do futebol português. O Vasco segue tentando a contratação desse ponta esquerda, mas não é um negócio simples, tá? O Vasco definitivamente quer a contratação do atleta. E qual é a situação? Por que não é um negócio simples? Porque o Nuno Moreira, de fato, quando eu trouxe a vocês na Corda Vascão a informação de que ele quer vestir a camisa do Vasco da Gama, não é nenhuma mentira. O Nuno Moreira quer vestir a camisa do Vasco. Entretanto, não é o Vasco em si, tá? O Nuno Moreira não se apaixonou pelo Vasco e não tá louco de amor pelo Cruz Maltino. É porque ele nem conhece direito o nosso Vasco da Gama. Deve conhecer o clube, mas não conhece o Vasco de um modo geral, específico. Mas quando eu disse a vocês que o Nuno Moreira quer vestir a camisa do Vasco, quer sair do Casa Pia, o que eu quero dizer é que o Nuno Moreira tem por objetivo hoje dar um salto na sua carreira. O Nuno Moreira ele quer sair de um clube sem tradição no futebol português, que é o Casa Pia, e vestir a camisa de um clube tradicional. Ele quer aparecer. E quer dar um salto também financeiramente. Ele quer receber mais, quer ser mais valorizado. Essa é a intenção hoje do ponta português de 25 anos de idade. E pelo destaque que ele vem tendo, tá, no futebol de Portugal, não é apenas o Vasco da Gama que quer o Nuno Moreira. A informação é que um clube do futebol europeu, que a gente não tem o nome aqui, tem o desejo na contratação do jogador. E além desse clube, o Braga de Portugal também tem o interesse na contratação do Nuno Moreira para repor uma saída. Saída do Bruma, jogador que o Vasco quis a contratação. O Nuno Moreira é o nome que o Braga procura, né? Assim, é o nome que o Braga tem a intenção de contratá-lo para repor a saída do Bruma, ponta esquerda, que era o grande nome do Braga nessa temporada. O Vasco busca, o Vasco tenta. Hoje, o objetivo do Vasco é definitivamente tentar fazer de tudo para convencer o jogador a fechar com o Cruz Maltino. Ainda não há um acordo, a gente vem falando sobre isso, mas há um interesse grande, mútuo, de ambas as partes em nesse contrato ser fechado. O executivo de futebol Marcelo Santana está na Europa. Informações é que o Vasco da Gama, representado pelo Marcelo Santana, teve uma reunião ontem à noite, tá? Com os representantes do Nuno Moreira para colocar tudo isso na mesa, a importância do Vasco, o que o Vasco pode fazer na carreira do Nuno Moreira, a questão, é claro, de valores, o salário, as metas, o tempo de contrato, tudo isso foi conversado e o Vasco conversa, é claro, de um lado com o Nuno Moreira e do outro lado com o Casa Pia, clube que detém os direitos econômicos do jogador português. Ele tem um contrato teoricamente curto com o Casa Pia até o meio do ano que vem, até junho do ano que vem. Então o Casa Pia entende também que esse é o momento para fazer dinheiro, para vender o jogador. Ele tem uma cláusula de rescisão contratual no valor de 3,5 milhões de euros. O Vasco da Gama sabe que talvez possa conseguir contratá-lo sem pagar esse valor, até porque não tem grana para gastar milhões e milhões de reais assim por Nuno Moreira, e tenta, junto ao clube português, paralelamente à conversa com o Nuno Moreira, a compra dos direitos econômicos do atleta de uma outra forma, de um outro jeito. Então, assim, é ficar ligado, é ficar de olho, o negócio acontece, é um desejo do Vasco, é um interesse do Nuno em sair do futebol de Portugal, vestir a camisa de um clube de massa, esse é o Vasco da Gama, e as conversas
tendem a avançar nessas próximas horas, tá? E com relação ao outro nome, que é o nome de Lloyd Augusto, nessas últimas horas as coisas se preocuparam um pouquinho com relação a esse jogador que estava até perto do nosso Cruz Maltino, tá? De fato, o Alanyaspor estava disposto a vender Lloyd Augusto pelo valor de 1 milhão de euros. Entretanto, o Vasco, com as suas propostas, o Vasco, com as suas tentativas de negócio, segue atrapalhando as coisas, sempre. É inacreditável, né? Como a questão financeira hoje do Vasco é realmente um grande problema. O Alanyaspor, ele não aceitou inicialmente o modelo de venda que foi proposto pelo Vasco. Essa informação foi dada lá pelos nossos grandes amigos e parceiros do canal na torcida vascaína. O diretor executivo Marcelo Santana se reuniu com a diretoria do Alanyaspor nessas últimas horas e colocou na mesa o modelo de negociação que o Vasco quer para a compra dos direitos econômicos de Lloyd Augusto junto ao clube turco. O Vasco ele pagaria $500 mil de forma inicial e teria por interesse, após metas, gatilhos contratuais batidos, pagar um valor a mais. Então, $500 mil, algo em torno de 3 milhões de reais pela compra de Lloyd, e ele batendo metas no Vasco, esse valor subiria, tá? Esse modelo de negócio, o Alanyaspor não aceitou. Informações é que o clube quer o valor da multa rescisória inteiro, a gente não tem o valor aqui, mas a expectativa não, né? As informações que até agora foram passadas é que é definitivamente esse valor de 1 milhão de euros. O Vasco ele criou uma engenharia para comprar o Benjamin Garré, uma engenharia financeira. O Vasco não tinha grana para isso. Então, por conta de ter gastado com o Benjamin Garré, por conta de ter o interesse de contratar o Nuno Moreira, o Vasco hoje não tem a intenção de investir dinheiro no Lloyd Augusto. Não é nem a intenção, não tem a capacidade para isso. Então, por conta disso, eu não vou dizer que o Vasco da Gama não vai tentar ainda a contratação do Lloyd, mas hoje está um pouquinho afastada pelo que estava recentemente, tá? Em comparação, hoje, infelizmente, a situação deu uma brecada. Mas é ver, eu acho que é um jogador interessante, o Vasco também acha isso. O Lloyd está muito empolgado em vestir a camisa do Vasco, foi um nome muito aprovado pelas pessoas que trabalham dentro do nosso Cruz Maltino, e o Vasco ainda buscará um desfecho pela compra dos direitos econômicos do jogador. Entretanto, a primeira resposta, tá, do Alanyaspor foi negativa por aquilo que o Vasco propôs. Ficar de olho, ficar ligado, a gente, é claro, diante de qualquer informação, trará aqui a vocês. Agora a gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá, dessa segunda-feira, e já já a gente volta com o nosso com o nosso Boa Noite Gigante, perdão, ainda temos mais um vídeo hoje, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vambora, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso Cruz Maltino e, como sempre falamos aqui com vocês, saudações vascaíno.